Olá, queridos alunos e alunas. Eu sou o professor Júnior Melo, do SESI de Canindé. Estou aqui de volta para continuar te ajudando nessa preparação para o Enseja 2020, cuja prova será aplicada agora, em 2021. Nessa videoaula, vamos continuar resolvendo questões, apresentando dicas importantes para você se dar bem na prova. Eu estou compartilhando com vocês aqui na tela um material que retirei do site do INEP. Lá no site do INEP você vai encontrar diversos outros subsídios importantes para te ajudar nesse processo de preparação. Ao final dessa videoaula, eu vou deixar links para você clicar, fazer o download desse material que eu estou usando e de um exercício que eu estou preparando para vocês aqui, para continuar esse processo de fixação. Resolver questões é um método extremamente eficiente para que você possa fixar bem o conteúdo, tá bem? Vamos lá? Eu reservei algumas questões da prova de 2019, a prova de Geografia e História do Ensino Fundamental. Prova de número 4, tá bem? Então vamos lá. Já compartilho com vocês aqui o conteúdo da página de número 5, questão 40, que trata sobre um dos momentos muito importantes da nossa história, o açúcar. A questão diz assim: o açúcar criou condições materiais de um modo de viver e de pensar. Um jeito de sermos brasileiros, divididos entre gente importante e gente insignificante, entre senhores e escravos. As amarguras do açúcar e não suas doçuras desenharam a cara do brasileiro e do Brasil. De acordo com o texto, que características da colonização portuguesa continuam influenciando a realidade brasileira hoje? E aí, o que é que você acha? A. As técnicas agrícolas. O que é que, de acordo com o texto, quais características ou que característica da colonização portuguesa continua influenciando a realidade brasileira atual? A discriminação racial, as tradições alimentares, a dependência econômica? De acordo com o texto, o que havia nessa época? O açúcar não era somente um grande produto industrial. Ele se tornou parte da cultura brasileira daquela época, que influenciou num jeito de sermos brasileiros. Influenciou na divisão entre senhores e escravos, entre gente importante e gente insignificante. É isso que a questão quer dizer. E daquela época para cá, o que é que nós podemos importar desses itens aqui? As técnicas agrícolas, as tradições alimentares, a dependência econômica. Item correto, item B de bola. A discriminação racial, ainda hoje, é muito frequente em nosso meio, você concorda? E, gente, o açúcar significou para nós, na época da pré-colonização do nosso país, da colonização propriamente dita a partir de 1530, um grande produto nacional, né? A nossa principal riqueza agrícola, industrial, principal produto da nossa economia local. E é bom lembrar para você que Portugal já tinha uma experiência no cultivo da cana-de-açúcar, porque fazia isso nas ilhas do Atlântico, né? Os Açores, Ilha da Madeira, e não tinha ainda a presença de materiais preciosos, não haviam sido explorados ainda. Então caiu como uma luva essa produção aqui no Brasil. Aí se utilizou escravo da África, aquela história que nós já conhecemos. Então, item correto, item B. Vamos avançar para a próxima questão. Quero dividir com vocês aqui a questão de número 53 da prova de História e Geografia do Enseja de 2019. Deixa eu colocar para vocês aqui lá na página de número 11. Essa figura, gente, é muito emblemática. Está presente na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. Olha que interessante. A questão diz assim: na Praça dos Três Poderes está o símbolo daqueles que construíram e foram os primeiros habitantes de Brasília, a escultura Os Guerreiros, mais conhecida como Os Candangos, de Bruno Jorge. Antes de se tornar cidade, o Cerrado foi uma oportunidade de trabalho para os candangos, como ficaram conhecidos os trabalhadores que ergueram a cidade planejada e que foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Que cidade é essa, gente? Brasília, não é isso? E aí, nesse sentido, eu trago para vocês essa questão que é muito recorrente também nas provas do Enseja e sempre abordada de maneira diferente, porque representa um dos momentos mais interessantes do nosso país. E aí nós podemos lembrar algumas figuras importantes. Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, grande arquiteto,
o urbanista Lúcio Costa, que foram os responsáveis, né, por planejar Brasília, Grande Cerrado, do ponto de vista da geografia, né? O Cerrado, o Planalto Central brasileiro. E aí você imagina, muita gente do Nordeste e do Norte indo em direção ao Planalto Central para trabalhar na construção de Brasília. E essa mistura, né, de cultura acabou por também fazer parte da história de Brasília, e hoje há essa escultura lá de maneira muito simbólica, na verdade, né? A questão pergunta: após a construção da cidade, muitos desses trabalhadores permaneceram na localidade motivados pelo quê? A. Oferta de emprego qualificado nas fábricas, tinha fábrica naquela época lá, gente. Expectativa de melhoria de vida na capital, promessa de reforma agrária na região, proximidade do centro econômico do país. Então, se a gente fizer uma análise bem rápida, pensar que a cidade de Brasília representava naquela época um grande sonho, digamos assim, de se dar bem na vida. Ela foi construída em 3 anos, inaugurada em 21 de abril de 60, exatamente por se tratar da data em que celebramos Tiradentes. A gente marcaria aí o item B de bola, expectativa de melhoria de vida. Então, notem, sempre que você for analisar uma questão, fique atento ao texto da questão e aí você traz para si, mistura com o teu conhecimento que você adquiriu e vai para os itens, né? As questões do Enseja são bem intuitivas, são questões simples, um texto direto, cuja leitura é de fácil compreensão. Deixa eu compartilhar aqui uma outra questão importante que eu selecionei para você, a questão 54, lá da página de número 12. Já traz aqui não mais uma figura, ela traz um gráfico com pouco texto e muitas informações, misturando aí linhas, números, retas, dados demográficos da população indígena do Brasil. Muito cuidado com o título, ele diz muito para você. O título desse gráfico é Dados demográficos da população indígena do Brasil. Desse lado você vai acompanhar a população indígena em sua quantidade e aqui o ano. E vamos aqui à legenda. Essa legenda explica o que significa cada linha dessas e o seu formato, tá bem? Como você observa aí. Vamos agora às informações. A explicação para a mudança na população indígena ocorrida entre os anos 1500 e 1650 está na... Vamos analisar aqui. Observa, gente. 1500, exatamente aqui onde eu estou passando o cursor do meu mouse, até 1650. Vamos levar o mouse aqui. 1500, observa, nós tínhamos aproximadamente 2 milhões, era a população indígena, de acordo com a FUNAI, onde aqui exatamente no litoral. Com a chegada dos portugueses em 1500, essa população foi sendo empurrada, né, interior adentro. E aí vamos fazer aqui um pequeno recorte. Como foi esse relacionamento dos europeus com os indígenas, passado aquele primeiro momento de contato? Foi cordial? Ela foi boa? Você sabe que não, né? Teve muito conflito. Na verdade, a população indígena foi praticamente dizimada àquela época. Observa aqui o gráfico, né? Em 1500, essa população já foi se distanciando, olha, dos números, e ela consegue chegar aqui em 1650 com números abaixo de 500 mil. Então é isso que a questão está te pedindo, né? A explicação para essa mudança na população indígena entre 1500 e 1650 está na política de extração mineral, na prática da dominação cultural, na forma de catequização oficial ou na violência da ocupação territorial. Então é uma questão bem simples quando você consegue esmiuçá-la e você, com base no conhecimento que você está adquirindo, vai com certeza compreender que a destruição da população indígena foi uma das grandes características da ocupação europeia em terras brasileiras àquela época, né? Essa formação do território brasileiro se deu mediante muitos conflitos. Então a gente marcaria seguramente a questão D, né? O item D, na verdade, violência da ocupação territorial. Deixa eu compartilhar mais uma questão, já a última, para a gente caminhar aqui para o final da nossa videoaula. Página 14, vamos lá, questão de número 58.
eu trago aqui um outro formato, mais uma figura, dessa vez uma tirinha, e ela diz aqui inicialmente: já 5 sóis eram passados, que dali nós partíramos, cortando os mares nunca de outrem navegados, prosperamente os ventos assoprando. Gente, esse é um trecho de um dos poemas mais conhecidos da literatura brasileira, muito trabalhado em língua portuguesa, os Lusíadas, tá? E os Lusíadas retrata para a gente um dos momentos mais fortes da nossa história, né? Que é o processo de navegação portuguesa, as descobertas dos oceanos, né? A retirada de alguns pensamentos mitológicos e a inclusão de alguns pensamentos práticos mais iluministas para que assim a história fosse avançando. A questão pergunta: a imagem retrata um processo histórico relacionado a quê? A disputa imperialista europeia, a expansão marítima portuguesa, a conquista de terras espanholas, a escravização de povos nativos. Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Olha, os Lusíadas retrata a mais mitológica, seguramente a mais mitológica das viagens que tiveram início ali em finalzinho do século, a segunda metade do século XV, por volta do ano de 1487, né? Vasco da Gama, com a missão de encontrar o caminho das Índias, ele iniciou essa viagem que duraria ali 26 meses. E 26 meses depois, ele volta com essa boa notícia, né, que teria descoberto o caminho das Índias, o caminho das especiarias. E essa navegação, a navegação mais importante da história, ela foi contada exatamente em versos, em prosa, nesse que se tornou um dos poemas mais conhecidos aqui das Américas, né? Luís de Camões é o grande autor e esse poema é trabalhado hoje nos vestibulares, nas escolas de ensino médio, na literatura brasileira, na disciplina de história, e nós estamos trazendo aqui porque caiu na última prova do Enseja. Então, respondendo à questão, você marcaria exatamente qual item, né, dessa questão? A imagem retrata o quê? Um processo histórico relacionado à disputa imperialista europeia, a expansão marítima portuguesa, a conquista de terras espanholas, a escravização de povos nativos. Nós estamos falando aí da expansão marítima portuguesa, não é isso? Item B de bola. Bom, obrigado a todos por terem compartilhado conosco nessa videoaula. Deixo aqui links para você clicar, fazer download de materiais para continuar praticando, continuar resolvendo questões. Deixa perguntas aqui nos comentários, tá? Comenta a nossa videoaula, tira dúvidas que eu terei todo o prazer de vir aqui e responder a cada um de vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima videoaula.